Esse trecho entre Jequié e Jaguaquara, na BR-16, já me deu uns sustos antes, mas o que aconteceu naquela madrugada de final de maio foi diferente. Não foi susto, foi outra coisa. Foi aquela sensação de que tinha mais alguém ali, só que você não vê e mesmo assim sente. Eu estava vindo de Vitória da Conquista, tinha descarregado tudo no galpão da transportadora e peguei a estrada de volta vazio. Madrugada mesmo, 2 da manhã ou um pouco mais. A temperatura já tinha caído e o trecho estava seco, céu claro. Sabe aquele silêncio que parece que o caminhão está cortando o mundo sozinho? Parei num posto lá perto de Poções, só para tomar um café e ajeitar o cinto da cinta lombar que estava me incomodando. Peguei um pãozinho dormido, sentei, olhei o retrovisor e pensei, se seguir agora, passo o Jequié antes das 3. Naquele horário, com um caminhão leve, eu ia tranquilo. Música baixa no rádio, farol alto, ligado o tempo todo porque ali tem muito trecho escuro. Não tinha pressa. Foi no quilômetro 146, quase na divisa entre os municípios, que aconteceu a primeira coisa estranha. Do lado direito, na beira do acostamento, tinha um homem parado. Não estava com o braço esticado como quem pede carona, nem balançando. Ele só levantava o braço devagar, fazia um aceno curto e deixava cair de novo, como quem está dizendo, tô aqui, só isso. Não parei, nem freiei, nem encostei. Aliás, nem pensei em encostar. Era o tipo de aceno que não te pede nada, só te olha e te marca. Segui, sem acelerar nem reduzir, mas foi como se o silêncio tivesse mudado depois daquilo. O som do motor ficou abafado, a cabine parecia mais apertada, e eu comecei a olhar para o retrovisor como se esperasse ver alguma coisa vindo atrás. Não vi. O estranho é que uns 8 quilômetros para frente, quando passei por uma placa amassada, que eu lembrava bem que sempre ficava meio caída, ele estava lá de novo. Mesmo homem, mesma posição, mesmo aceno ali. Eu fiquei com a nuca gelada. Olhei para o GPS e foi aí que travei. Ainda marcava 166, como se eu tivesse andado e ao mesmo tempo não tivesse saído do lugar. Achei que podia ser erro do sistema, sinal caindo, mas o painel do caminhão também dizia 166. E ali eu comecei a sentir como se o tempo tivesse dado um nó. Encostei, não tinha como seguir daquele jeito. A cabeça já estava confusa, o braço direito tremia no volante. Parei num bolsão, desliguei o caminhão, desci para respirar. Fiz o que sempre faço quando quero garantir que está tudo certo. Fui até a traseira, abri o baú, fechei de novo, circulei o caminhão, pneus normais, lonas presas. Quando fui voltar para a cabine, a luz do painel acendeu sozinha, só a luz, sem som. O rádio estava mudo, mas ligado. E no vidro, do lado de dentro, no canto direito, onde a gente quase nunca passa a mão, tinha uma marca. Uma mão pequena com 4 dedos. Fiquei parado ali fora uns bons minutos, tentando lembrar se alguém tinha subido comigo na base, se algum moleque podia ter encostado no vidro, mas não tinha explicação. Era do lado de dentro, e a mão parecia fresca, como quando a gente respira no vidro e toca. A marca estava virada para mim, como se alguém tivesse deixado ali para ser vista na hora certa. Subi, liguei o caminhão de novo, meio sem olhar para nada. Só queria andar, me mexer, fazer o barulho do motor me trazer de volta para a realidade. Andei mais um tempo, sei lá, uns 15, 20 minutos, até ver uma porteira de madeira que eu tinha certeza que conhecia. Já tinha parado ali antes uma noite em que o motor ferveu e precisei esperar amanhecer para pedir guincho. Era um lugar que eu usava como referência. Tinha uma fazendinha logo atrás, mas aquela noite a porteira estava fechada com arame, como se nunca tivesse sido usada, como se aquilo tudo nunca tivesse acontecido. Desliguei o rádio, olhei para o painel, 146. Mais uma vez, quando vi de novo aquele número no painel, ali no mesmo trecho onde eu tinha certeza de ter passado, me deu um peso no peito. Não era medo de gritar ou correr, era outro tipo. Era como se a estrada tivesse me pegado e me colocado de volta onde ela queria que eu ficasse. A mente da gente começa a procurar lógica nessas horas. Pensei que eu podia ter feito algum retorno sem perceber, tipo um erro de navegação, ou que o marcador estava bugado, mas eu sabia que não. Não tinha retornado, não tinha entrado em estrada de terra e o GPS estava mostrando exatamente onde eu tinha visto o homem pela primeira vez. Respirei fundo, desliguei o motor de novo e fiquei com a testa encostada no volante, pensando, tentando puxar da memória se alguém já tinha falado de coisa parecida por ali, mas não me vinha nada, só uma lembrança estranha.
A de que pela primeira vez, em anos, dirigindo à noite, eu estava com a sensação de que não era o único acordado naquele trecho. Sabe aquele silêncio que não é só ausência de som? Era o que estava ali comigo. Voltei a andar, dessa vez sem olhar para o retrovisor, sem encostar, só indo, mas com a sensação de que alguma coisa estava sentada atrás de mim, dentro da boleia, não fazendo nada, não mexendo em nada, só ali. E o ar ficou pesado, gelado, mas não era janela aberta, era condensação mesmo. Os espelhos internos começaram a embaçar, como quando tem gente respirando forte dentro de espaço fechado. Eu passei a manga da camisa, limpei, mas voltava. Não era normal. Continuei assim, quieto, mudo, até ver as luzes do posto em Jaguaquara que pareciam mais fortes do que nunca. Parei, desci, fui direto para o banheiro. Lavei o rosto, tomei 2 goles de café. O frentista me conhecia, me perguntou se eu estava bem. Eu disse que era só o sono e ele riu, mas eu não ri. Horas depois, já em Feira de Santa Té, encontrei um conhecido no pátio da base, outro caminhoneiro de Minas também. A gente conversando sobre o trecho, eu acabei soltando meio sem pensar. Passei pelo 146 essa noite. Aconteceu um negócio esquisito. Ele fechou a cara na hora. O 146? Você viu alguém ali? Eu não respondi direto, só fiquei quieto, esperando ele continuar. Aí ele contou. Disse que fazia umas semanas que tinha dado um caso ali. Um homem que morava numa casinha isolada perto da pista tinha sido atropelado numa madrugada, quase no mesmo horário em que eu passei, mas o corpo só foi encontrado 2 dias depois. Ficou ali, na beira da pista, como se estivesse acenando. Quando ele disse isso, eu não soube o que falar. Não perguntei mais, não quis saber o nome nem a placa do carro envolvido. Só agradeci e fui embora. Mas o que gruda até hoje, o que não sai da cabeça, não é nem o aceno, nem o trecho repetido, nem o painel marcando o mesmo quilômetro. É a mão no vidro, pequena, de 4 dedos. O homem da estrada usava luvas. Até hoje eu fico pensando se era ele ou se tinha mais alguém ali. Alguém que não queria carona, não queria ajuda, só queria ser notado. E eu confesso, depois daquela madrugada, toda vez que passo pelo 146, eu baixo os olhos, evito olhar para o acostamento, porque tem coisa que não quer ser vista, só quer ser notada. O sol já tinha se posto e a escuridão começava a tomar conta da estrada. O caminhoneiro Carlos dirigia a horas sem parar, com o cansaço começando a pesar em seus olhos. Ele decidiu que era hora de procurar um lugar para descansar e achou uma parada de caminhões à beira da estrada. Ele estacionou-se o caminhão e foi em direção ao local de descanso. Havia outros caminhoneiros por lá, alguns estavam dormindo em suas cabines, outros. Carlos decidiu que também iria comer algo antes de dormir. Enquanto comia, Carlos ouviu um barulho estranho vindo de fora. Ele pensou que era apenas um dos caminhões que estava partindo, mas quando saiu do restaurante, desta vez ele não conseguia ignorá-los. Ele desceu da cabine e foi investigar. Quando chegou à porta do motorista, notou que havia uma criatura estranha caminhando pela parada de caminhões. Era um homem alto, com um chapéu preto e um casaco longo. Carlos começou a se sentir desconfortável e decidiu voltar para a cabine. Ele trancou a porta e tentou dormir, mas não conseguia tirar aquela criatura estranha de sua cabeça. De repente, ele ouviu uma batida na porta do caminhão. Ele pulou da cama e olhou pela janela. Era a figura estranha do lado de fora. Carlos gritou, mas a figura continuou batendo na porta. Ele pegou o telefone e ligou para a polícia, mas a linha estava morta. Ele começou a entrar em pânico e percebeu que não havia mais ninguém na parada de caminhões. Todos os outros caminhoneiros haviam partido. Carlos ficou trancado na cabine a noite toda, ouvindo a criatura sobrenatural batendo na porta. Quando o sol nasceu, ele finalmente abriu a porta e olhou ao redor. A parada de caminhões estava completamente deserta. Ele rapidamente começou a dirigir e saiu dali o mais rápido possível. Ele nunca mais voltou à parada de caminhões novamente. Nunca soube o que aconteceu com a criatura estranha, mas ele sempre teve a sensação de que algo terrível estava esperando por ele naquele lugar. Eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas desertas, ouvindo apenas o som do motor e do vento. De repente, algo estranho aconteceu. A luz do farol iluminou algo no meio da estrada. Eu pisquei os olhos, tentando focar naquilo, e pisei no freio.
Era uma criatura muito bizarra. Estava parada no meio da estrada. Eu desci do caminhão e me aproximei da criatura. Era uma mulher jovem, vestida de branco. Ela parecia estar em choque e não falava nada. Eu tentei acalmá-la, perguntando se ela precisava de ajuda ou se estava ferida, mas ela não respondeu. Eu decidi levá-la para o caminhão e tentar levá-la a um hospital ou delegacia próximos. Durante a viagem, ela não disse nada, apenas ficava olhando para o horizonte. Eu tentei puxar conversa algumas vezes, mas ela não parecia interessada. Comecei a ficar desconfortável com a situação. Algo me dizia que havia algo estranho naquela mulher. Chegamos a uma cidadezinha pequena que tinha um posto de gasolina e uma delegacia. Eu estacionei o caminhão e ajudei a mulher a descer. Quando eu me virei para fechar a porta do caminhão, ela simplesmente desapareceu. Quando entrei, fui recebido por um policial local que parecia saber exatamente o que eu estava falando. Ele me disse que aquela mulher era um fantasma, que assombrava a estrada há muitos anos. Diziam que ela tinha morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada e que agora vagava pela estrada tentando encontrar alguém que a ajudasse a encontrar a paz. Eu fiquei assustado com o que ouvi. Decidi dormir no caminhão no posto de gasolina naquela noite. Eu mal consegui dormir, pois toda vez que eu fechava os olhos, eu via a figura da mulher fantasma na minha mente. No dia seguinte, eu decidi seguir em frente, mas sentia que algo havia mudado em mim. A partir daquele dia, eu nunca mais dirigi naquela estrada à noite. Sempre que eu passava por lá, eu sentia um arrepio no corpo e uma sensação de que algo estava me observando. Desde aquele dia, nunca mais vi a mulher fantasma, mas a memória daquela noite assombraria meus pensamentos para sempre. A tempestade era tão forte que eu mal conseguia enxergar a estrada à minha frente. De repente, algo estava aparecendo na estrada. Era uma pessoa de pé no meio da estrada, segurando algo nas mãos. Eu reduzi a velocidade e me aproximei dessa pessoa. Era um homem com uma expressão de dor no rosto. Ele estava segurando um pacote com algo dentro. Logo em seguida, eu perguntei o que ele estava fazendo no meio da estrada, principalmente com aquela forte chuva. Ele respondeu o seguinte: "Eu estou perdido nessa estrada. Há horas não consigo de jeito nenhum achar uma cidade próxima. Para acabar de completar, ainda começou a chover. Você poderia me dar uma carona?" Logo eu disse o seguinte: "Claro, amigo. Entre no caminhão que irei te levar à cidade mais próxima daqui." Até aí estava tudo normal, mas parei para pensar. Logo em seguida, como que uma pessoa se perde numa estrada e não consegue voltar? Não faz sentido. Durante a viagem, o homem não disse nenhuma palavra, mas eu podia sentir a tensão no ar. Quando finalmente chegamos à cidade mais próxima, eu ajudei o homem a descer do caminhão e dei a ele o pacote. Eu perguntei se ele estava bem, mas ele apenas balançou a cabeça e saiu correndo. Eu fiquei perplexo com o comportamento do homem, mas continuei dirigindo. Foi então que eu comecei a ouvir algo estranho vindo da parte de trás do meu caminhão. Era um som arranhado, como se algo estivesse tentando entrar no veículo. Eu decidi parar o caminhão e verificar o que estava acontecendo. Quando abri a porta traseira, fui atingido por um cheiro forte de podridão. Lá dentro, encontrei o pacote que o homem havia deixado cair, mas estava rasgado e vazio. Comecei a sentir uma sensação de pânico e corri de volta para o meu caminhão. Foi então que eu vi algo que me deixou sem palavras. Na minha frente, havia um grupo de pessoas vestidas com roupas antigas e sujas, com os rostos deformados e as mãos estendidas em minha direção. Eu pisei no acelerador e dirigi o mais rápido que pude. Mas não importava o quanto eu acelerasse, as pessoas ainda estavam lá, me seguindo e me perseguindo. Eu finalmente consegui escapar, mas nunca me esqueci daquele encontro assustador. Desde então, sempre que eu dirijo à noite, eu sinto a presença das pessoas ao meu redor, me observando. Sinto medo a todo momento. Agora, trabalho anos como caminhoneiro e nunca tinha visto nada sobrenatural desse tipo. Não conseguia mais dormir em paz. Eu sempre tinha pesadelos bizarros. Toda vez que eu viajava pela estrada de madrugada, eu via coisas que ninguém acreditaria se eu contasse.
vultos passando em frente ao caminhão, pessoas desconhecidas ao lado da estrada. Porém, o mais assustador era quando eu sentia que tinha alguém comigo no caminhão. Aquela voz sussurrando no meu ouvido era assustador. Eu só continuava trabalhando porque eu precisava daquele dinheiro. Eu precisava sustentar meus filhos e minha esposa. Por eles, eu enfrentava qualquer coisa. Meses depois, passei a frequentar a igreja junto com minha família e sempre orava antes de sair de casa para trabalhar. Depois disso, nunca mais passei a ver nada na estrada. Sempre viajava aquelas estradas escutando um belo louvor. Aconteceu num trecho entre Senhor do Bonfim e Petrolina, BR-407, 9/18. Eu fazia aquilo ali fazia uns 20 anos já. Conhecia cada subida, cada buraco, cada curva onde dava para cortar marcha antes da descida. Era de madrugada, por volta de umas 2:30 talvez. Tava voltando vazio, tinha deixado carga em Petrolina. Era só a volta mesmo, sem pressa. Só queria chegar em casa, descansar. A estrada estava limpa, sem movimento, sem neblina, sem nada de anormal. Só aquele silêncio que a gente até estranha quando roda muito tempo sem cruzar com outro farol. Os pneus fazendo aquele barulhinho seco no asfalto, tudo tranquilo. Fui ali, mais ou menos uns 10, 15 quilômetros depois da entrada de Jaguarari, que eu vi a sinalização. Primeiro veio uma placa branca, refletiva, bem nova. Estava escrito obras a 1 km. Logo depois, mais duas. Reduz a velocidade e desvio temporário. Tinha cone, tinha fita, tudo alinhado, novo, como se tivessem montado naquela madrugada mesmo. E não era gambiarrinha, não. As placas tinham base, estavam firmes, pintura perfeita, coisa feita para parecer oficial. Eu reduzi e fui. Entrei na estradinha de terra batida na lateral direita da BR. Era estreita, mas fechada, com um mato alto de cada lado, mas seguia bem reta, como se fosse paralela à rodovia. Achei que fosse desvio mesmo, na hora nem desconfiei. Pensei até em parar num canto ali para urinar, mas segui mais um pouco. Tava achando que ia passar por alguma equipe de obra ou retroescavadeira, coisa assim, mas não tinha nada. A estrada continuava batida com aquele pó fino que fica subindo quando a gente passa. E o detalhe é que era tão reta, mas sem fim. Seguia e nada. Eu olhei no GPS do celular, não marcava desvio nenhum, só mostrava a rodovia principal, como se eu tivesse saído da rota. Aí começaram a aparecer uns sacos pretos, tipo aqueles sacos grandes de lixo, sabe? Um aqui, outro mais à frente, todos encostados no mato, bem na beirada da estrada. Na hora pensei que fosse resto de obra, coisa largada, mas a estrada não tinha marca nenhuma de obra, nenhuma máquina, nenhum homem com colete, nada. Passei por mais uns 4 desses ajeitados sempre do mesmo lado, no lado da cerca. Foi quando eu senti vontade de urinar de novo. Não tinha ninguém, era só mato. Encostei, parei o caminhão no acostamento improvisado de terra, puxei o freio e desci. Desci com a lanterna do celular ligada, por costume, luz baixa, só para não tropeçar em pedra. Fui mais para a lateral, para o canto, onde tinha um dos sacos desses aí. Não era por curiosidade, foi por acaso, ele estava no caminho. Foi aí. Na hora de passar perto, a lanterna bateu bem na base do saco e dava para ver. Saía um sapato por baixo. Sapato masculino. Desgastado, solastáceo, couro rachado. Mas não era largado ali. Era como se tivesse calçado em alguém. Só que virado num ângulo esquisito, torto, mole. Eu não toquei. Nem cheguei perto de verdade. Só vi. A luz da lanterna passou uma vez, voltou. Eu congelei. Fiquei parado uns 3 segundos olhando, a mão ainda com o celular apontado. Dei 2 passos para trás e voltei para o caminhão. Nem cheguei a fazer o que tinha saído para fazer. Subi sem respirar. Fechei a porta com força demais, a ponto de dar aquele estalo de lata batida. Dei partida. Pensei em dar ré, voltar, mas era mato alto dos 2 lados. A estrada era muito estreita e eu não ia sair dali de ré. Fui tentar virar o caminhão de frente mesmo, dar meia volta. Só que o chão não era mais terra. Ou melhor, parecia terra, mas não era. Era um piso diferente, liso, como se tivessem pintado concreto com cor de barro. E eu senti isso quando virei o volante e o caminhão derrapou um pouco na primeira tentativa. Patinou sem tração de verdade. E nessa manobra, com o caminhão ainda atravessado, eu olhei no retrovisor. Olhei para o reflexo, para ver se não estava batendo em galho.
Foi aí que eu vi uma luzinha vermelha presa num tronco. Olhei de novo, mirei com a lanterna. Era uma câmera daquelas de vigilância, com um suporte metálico e lente virada para o caminho, apontada exatamente para a direção por onde eu tinha vindo. Ali foi o momento que tudo virou. Porque até então eu ainda estava achando que tinha caído num trecho mal feito, mas ninguém bota uma câmera numa estrada rural deserta, no meio da madrugada, para fiscalizar buraco. Era outra coisa. E eu não sabia se alguém estava me olhando, se já tinham visto eu parar, se eu tinha passado por algum tipo de teste e agora ia virar, sei lá. Fui saindo com cuidado. O caminhão ainda patinando de leve, a lateral raspou num galho grosso. Ouvi o arranhado do alumínio. Senti o impacto seco no baú. Não liguei, só queria sair dali. A estrada não tinha placa de saída, não tinha bifurcação, mas seguia e os sacos pararam. Não vi mais nenhum. Só que o caminho ainda era o mesmo. Chão liso, disfarçado de barro, mato alto, silêncio, sem farol vindo, sem bicho passando, nenhuma luz sequer no fundo, nem sinal de celular. Fui em frente por mais de 20 minutos, até que do nada a estrada de terra virou mato outra vez, como se nunca tivesse existido. E eu saí direto na BR-407, o mesmo trecho de antes, só que agora sem placa nenhuma, sem cone, sem sinalização de obra, nada. Era como se tivessem tirado tudo em meia hora. Eu parei mais adiante, tinha um posto de gasolina aberto, pequeno, iluminado só com lâmpada fluorescente azulada. Estacionei, desci e fui até a bomba. O frentista, um senhor magro, com boné, me olhou e disse, quer completar? Eu balancei a cabeça. Disse, só enche aí. Fiquei encostado no caminhão mudo. Ele percebeu, veio devagar, perguntou se eu estava bem. Falei que tinha entrado num desvio ali atrás, estrada de terra sinalizada, e que tinha alguma coisa errada. Contei o básico. Ele ficou quieto, depois fez sinal com a mão para eu entrar na lojinha, abriu o celular, foi direto num link salvo. A matéria era de 2 dias atrás. Tinha o título Polícia investiga a rota clandestina usada para descarte de corpos em região rural. A imagem da matéria era o que me travou. Era exatamente a estrada onde eu estive. O trecho, o mato, o ângulo, tudo. Parei de ler. Só devolvi o celular para ele. Depois que eu vi aquela matéria, eu não dormi mais direito por dias. O frentista não falou nada, nem sugeriu nada. Só me mostrou o celular e me deixou com aquilo. E talvez esse silêncio tenha me marcado mais do que se ele tivesse falado qualquer coisa. Eu fiquei ali parado no posto uns bons minutos, olhando para o caminhão como se estivesse esperando que alguém aparecesse para confirmar o que eu tinha vivido. Mas ninguém apareceu. Subi de novo e fui embora. A estrada parecia normal, tudo de volta ao que era. O trecho onde eu tinha visto a placa. Sem nada. Nenhum cone, nenhuma faixa, nenhum desvio lateral. Como se nunca tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, nem contei nada para minha mulher. Só falei que estava cansado. Mas aquilo ficou latejando. E quanto mais eu lembrava, mais eu notava os detalhes. Chão que era liso demais, a curva que nunca vinha, o saco sempre do mesmo lado. E o pior, a câmera, ela estava lá com certeza. Tava! Eu vi a luzinha vermelha, vi o suporte, vi ela me olhando. E eu comecei a pensar em tudo que podia ter acontecido se eu tivesse demorado mais ali. Porque se aquilo era que eu parecia, se aqueles sacos eram o que eu acho que eram, eu podia estar num deles. Podia ter sido eu. E ninguém ia saber. Iam dizer que desapareci na estrada, iam achar que fui assaltado, que me perdi, que larguei o caminhão. Não ia sobrar explicação nenhuma. Nos dias seguintes eu fiquei mexido. Rodei de novo, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Comecei a prestar mais atenção em tudo. Qualquer placa que aparecia fora de lugar, eu já duvidava. E uma semana depois eu voltei lá sozinho, sem carga. De propósito. Queria ver com meus próprios olhos. Não sei se era teimosia, se era a necessidade, mas eu voltei. E juro por tudo que é mais sagrado. Não tinha mais nada. Nem o desvio, nem a entrada lateral, nem rastro de pneu, nem cone jogado, nem vestígio de placa. A beira da pista estava limpa, mato, normal. Nem parecia que algum veículo tinha passado por ali nos últimos meses. Eu fiquei uns 10 minutos rodando devagar. Olhava para um lado, olhava para o outro, parei o caminhão e desci.
Andei a pé uns metros pela beira. Só tinha mato. Denso, fechado. Sem clareira, sem buraco de entrada, nada. Voltei para o caminhão com aquela sensação ruim no estômago. Não era medo. Não era certeza. Certeza de que eu entrei num lugar que não era para estar ali ou que era montado para aparecer só na hora certa, para enganar quem tivesse no momento certo. E eu fui esse cara. Eu fui o motorista da vez. Talvez se eu tivesse entrado meia hora depois, já fosse tarde. Talvez a câmera tenha me visto parar e decidiram não fazer nada porque eu saí rápido. Ou talvez eu passei num horário em que ainda estavam preparando alguma coisa, não sei. E o pior é que ninguém nunca vai saber. Porque eu não tinha prova. Não tirei foto, não salvei o local no GPS, não registrei nada. E mesmo que tivesse, quem ia acreditar? Quando eu tentei contar para um colega de estrada, um cara mais velho que eu respeito, ele só balançou a cabeça e disse que já viu coisa parecida, que tem uns trechos que a gente entra e não devia, e que se sair sai carado. Foi o que eu fiz. Eu não denunciei, não procurei delegacia, não voltei mais naquele posto, só coloquei essa história na gaveta da cabeça e fui tentando tocar a vida. Mas a verdade é que ela não sai da cabeça. Porque tem coisa que a gente vive e até esquece. Mas tem coisa que vira parte da gente. E aquilo virou. Hoje, quando vejo placa de desvio, eu paro. Olho 2 vezes. Desço, confiro se tem algum caminhão passando. Não sigo direto mais. Mesmo com pressa, mesmo com hora, não sigo porque eu vi o que pode acontecer. Uma placa colocada com fita nova, cone limpo, caminho que parece oficial, tudo certo demais. E quando vê, você entrou onde não devia. E se tiver alguém esperando, só falta você. A estrada estava certa, mas a armadilha também estava. Só faltava eu passar. E passei. Era uma noite fria e eu estava dirigindo meu caminhão por uma estrada deserta, no meio do nada. Eu estava cansado depois de várias horas de direção e estava ansioso para chegar ao meu destino. Mas eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto dirigia pela estrada, comecei a sentir uma presença estranha no meu caminhão. Era como se alguém estivesse me observando, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém lá. Eu tentei ignorar a sensação e continuei dirigindo, mas a sensação só piorou. Foi então que ouvi um som vindo da parte de trás do meu caminhão. Era um som suave, mas estranho, como se alguém estivesse sussurrando o meu nome. Eu olhei pelo retrovisor, mas não vi nada lá atrás. Eu comecei a sentir meu coração acelerar e um arrepio percorreu no meu corpo. De repente, o som se tornou mais alto e mais claro. Era uma voz, mas não era humana. Era uma voz grave e arrepiante que falava em uma língua que eu nunca havia antes. Eu tentei acelerar meu caminhão, mas ele começou a tremer e a fazer barulhos estranhos. Eu sabia que tinha que sair do caminhão o mais rápido possível. Eu parei o veículo na beira da estrada e saí correndo. Foi quando eu vi o que estava me assombrando. Na minha frente havia uma pessoa de preto, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Ele estava sussurrando meu nome em uma língua estranha, e eu podia sentir a presença maligna em torno dele. Eu comecei a correr o mais rápido que pude, mas a criatura sobrenatural continuou me perseguindo. Eu podia ouvir seus passos pesados atrás de mim e o som de sua voz. Eu finalmente consegui chegar a um posto de gasolina onde contém minha história. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Eu tentava ignorar o que havia acontecido, mas as memórias da figura maligna e da língua estranha nunca saíram da minha mente. Comecei a ter pesadelos frequentes e acordava suando frio no meio da noite. Certa noite, quando eu estava parado em um posto de gasolina, fui abordado por um homem estranho.
Ele tinha uma aparência sinistra, com roupas escuras e uma expressão sombria no rosto. O homem começou a falar comigo em uma língua que eu não reconhecia, mas que soava estranhamente familiar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, como se estivesse sendo transportado de volta àquela noite escura e solitária na estrada deserta. Eu tentei fugir, mas o homem continuava me perseguindo. Foi então que eu percebi que ele era a figura maligna que havia me assombrado naquela noite assustadora. Ele havia encontrado seu caminho até mim novamente, e eu sabia que não poderia escapar. Eu me viro para encarar a figura maligna e percebo que é mais deles ao meu redor. Eles me cercaram completamente. Eu tento gritar por ajuda, mas minha voz fica presa na minha garganta. A figura maligna começa a se aproximar lentamente, seus olhos vermelhos fixos em mim. Eu sinto o cheiro de enxofre e o calor de sua respiração na minha pele. Eu fecho os olhos esperando pelo pior. Mas o pior não vem. Quando abro os olhos novamente, estou de volta no meu caminhão, com o sol brilhando no céu e a estrada à minha frente. Parecia tudo ter sido um sonho, mas a sensação de medo e a presença maligna continuavam comigo. A primeira coisa que me fez desconfiar foi o rádio. Tava vindo de Boa Vista para Manaus, rota que já fiz umas 50 vezes. Já passei por buraco, por bicho no meio da pista, por gente caída no acostamento, mas aquilo ali não foi nada disso. Era madrugada, coisa de 3 da manhã. Um trecho da BR-174 que a gente já conhece bem, mata dos dois lados, sem uma alma viva e o céu sempre pesado. Aquele pedaço entre a Serra da Lua e a Ponte do Alho não tem sinal, não tem lanterna de fazenda, não tem nada. Só tu, o caminhão e o escuro. Tava levando carga congelada, carne, baú refrigerado, Mercedes 1620, painel digital, tudo certo, revisão feita 2 dias antes. E foi justamente por isso que eu estranhei quando reparei que o relógio do painel não mudava. 0327. Olhei para o meu de pulso, 0327 também. Segui rodando, achei que tinha sido coincidência, talvez atraso no sistema, sei lá. Mas depois de um tempo ainda estava lá, o mesmo número, o mesmo. E o rádio começou a chiar. Não era aquele chiado seco de antena fraca. Era um som embolado ou abafado, como se alguém estivesse tentando falar por trás de uma fita acelerada. Não dava para entender nada, mas parecia voz, gente falando, sabe? Rápido demais. Várias vozes misturadas, meio em eco. Aí eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada mesmo. Desliguei o rádio e logo depois tudo apagou. Motor, luz do painel, ventilador, farol, luz interna, tudo. O caminhão simplesmente morreu, mas o relógio digital do painel ficou lá. 0327. Eu freiei no automático, com o que ainda tinha de embalo. Estacionei no canto, respirei fundo, deixei a luz do teto ligada por um segundo, mas ela também falhou logo em seguida. Saí da cabine para ver se era bateria. Nenhum cheiro estranho, diz o cheio, nada aparente. Só que do lado de fora tinha uma coisa que eu não sei explicar até hoje. Não tinha vento, nenhum sopro. A mata estava parada, nenhuma folha balançando. Nenhum barulho de bicho, nada. Nem grilo, nem cigarra, nem pássaro noturno, nada. O silêncio era tão forte que parecia que abafava até o som do meu sapato no asfalto. Fiquei uns minutos em pé do lado do caminhão, com a lanterna da testa ligada, e comecei a sentir uma coisa no peito, como se o ar tivesse mais grosso, como se estivesse respirando por um pano. Voltei para dentro, sentei no banco do passageiro e decidi esperar o dia clarear. Só que o dia nunca clareava. Fiquei lá olhando o céu escuro e comecei a cochilar de cabeça encostada no vidro. Devia ter cochilado e acordado mais de 10 vezes, mas o relógio sempre ali, 0327. Abri a garrafa de água, bebi tudo, mijei do lado do pneu e voltei. Cochilei de novo. Nada mudava. A noite não acabava, nem um carro passando, nem uma luz ao longe. Teve uma hora que eu levantei e decidi andar.
Achei que talvez tivesse algum ponto de apoio adiante. Levei a lanterna, o celular, sem sinal, claro, e andei em linha reta pelo asfalto. Uns 15 minutos, passo firme, reto. Quando olhei para frente de novo, meu caminhão estava ali de costas, com a luz da lanterna refletindo no espelho lateral. Travou minha perna. Fiquei parado no meio da pista, sem entender. Eu não dei a volta, eu não virei, eu andei reto, tudo reto. Como que eu voltei para o mesmo ponto? Eu não sei o que foi que me deu, mas chorei. Sozinho, chorei de soluçar, sem saber nem porquê. O baú ainda pingava gelo, o chão molhado, tudo do mesmo jeito. E o painel ainda marcava 0327. Subi na cabine e tentei dar a partida. Nada, nem sinal. Deitei de novo, mas não consegui dormir. Só fiquei lá esperando. As costas doíam, o olho ardia. Perdi a noção do tempo, o vidro já embaçado, mesmo com tudo desligado. Aí veio a pior parte. Comecei a ouvir passos. Passos secos, lentos, um de cada vez ao redor da cabine. E eu não conseguia ver nada. Tentei acender a lanterna, não funcionava mais. Nem luz de celular. O painel ainda com o número travado. Tentei ver pelo espelho, pelo vidro, nada. Mas o som era claro, como se alguém estivesse andando ali, rodando o caminhão e esperando alguma coisa. Até que vi uma marca. O vidro do motorista do lado oposto ao que eu estava começou a embaçar por dentro. Formou uma marca de mão, dedos compridos, palmas meio abertas. Mas eu não encostei ali, eu estava do outro lado. Encostei a cabeça no volante, fechei os olhos, só queria que passasse. Só que não passava. Eu fiquei um bom tempo com a cabeça encostada no volante. Não sei quanto tempo, a mão no vidro não sumia. E a coisa mais estranha é que o embaçado parecia por dentro, mas eu não sentia calor, não estava suando, não fazia sentido. Comecei a pensar em correr para fora, deixar tudo ali e pegar a estrada no escuro mesmo. Mas correr para onde? Eu já tinha andado para frente e caído no mesmo lugar. Se eu corresse, podia acabar girando em círculo para sempre. Foi aí que o medo virou outra coisa. Virou cansaço. Um cansaço esquisito, não era só físico, não. Era como se o corpo tivesse pesado demais para sair dali. Como se tudo tivesse me puxando de volta para o banco. Teve um momento que eu desisti, não de viver, não, disso, mas de entender. Eu encostei de lado no banco do motorista, puxei a bolsa que estava no meio dos bancos, abracei e dormi. Pela primeira vez dormi mesmo. E acordei com o sol batendo no meu rosto. A luz vinha forte pela fresta de cima do vidro. Primeiro pensei que era sonho, mas não era. O caminhão estava com o motor ligado, o rádio baixo tocando sertanejo, tudo do jeito que deveria estar. Olhei para o painel, 0658. E o mais maluco foi ver que tinha sinal no celular. Tinha até notificação de mensagem, mas nenhuma perda de tempo aparente. Para todo mundo eu estava no horário. Engatei a marcha e fui direto até um posto mais à frente. Fiquei calado, não falei nada com ninguém, só abasteci, tomei um café e segui. Quando cheguei em Manaus, fui direto para o galpão. Nem dormi. Larguei a carga e fui para a empresa ver as imagens das câmeras da cabine. O caminhão tem câmera interna virada para o banco do motorista, coisa da seguradora. Chamei o técnico e pedi para ver a madrugada. Ele puxou a gravação e a gente foi avançando até o trecho entre a Serra da Lua e a Ponte do Alho. E ali, bem ali, entre 0327 e 4h30, o vídeo mostrava a cabine vazia. Não tinha ninguém no banco, nem do passageiro, nem no meio. Só mostrava o banco parado, sem ninguém. O técnico me olhou de lado, achou que eu tinha descido e esquecido a chave ligada. Mas se tivesse feito isso, a gravação teria continuado com a porta abrindo, o banco mudando de posição ou qualquer coisa. Não tinha nada, só o som do ambiente. E um detalhe que eu nunca mais vou esquecer. No fundo do áudio tinha uma voz baixa, grave, repetindo a mesma coisa devagar. 0320 0327. Ele pausou o vídeo, perguntou se eu queria uma cópia. Eu disse que não, que era melhor deixar para lá. Fui embora sem falar com ninguém.
Hoje em dia eu ainda faço aquela rota, mas nunca mais passei direto por aquele trecho. Sempre que posso desvio pela estrada velha, mesmo que seja mais longe, mesmo que gaste mais diesel. Eu não sei o que foi aquilo. Não sei se era coisa da minha cabeça, falha no sistema, ou se tinha alguma coisa errada naquele lugar mesmo. Mas naquele trecho, naquele pedaço da BR, as horas não passavam. Elas só me seguravam como se quisessem me travar por dentro até eu esquecer de mim. Se você já passou por aquele trecho e sentiu alguma coisa estranha, comenta aí no vídeo. Pode parecer maluquice, mas eu sei o que eu vivi. E se não for só comigo, talvez a gente entenda alguma coisa um dia. Se é que tem que entender. Se essa história te prendeu, se inscreve aí no canal e ajuda a espalhar, porque tem coisa que a gente só acredita quando ouve alguém contando igualzinho a gente sentiu. Meu nome é Francisco e sou um caminhoneiro que viaja pelas estradas do país há mais de 30 anos. Já percorri todos os tipos de estradas, desde as mais movimentadas até as mais desertas e remotas. Mas nunca me deparado com algo tão assustador quanto a viagem que fiz algumas semanas atrás. O que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Era uma noite escura e chuvosa. Eu estava na estrada há horas e ainda tinha um longo caminho a percorrer até chegar ao meu destino final. Estava cansado e precisava descansar. Então notei que havia poucos carros na estrada, o que era estranho para aquela hora da noite. Resolvi continuar a viagem e logo percebi que havia algo de errado. A estrada estava completamente deserta, não havia nenhum outro veículo à vista. De repente, comecei a sentir uma presença estranha, como se algo ou alguém estivesse me observando. Tentei ignorar essa sensação, mas ela não desapareceu. Então comecei a notar algo estranho à minha volta. A paisagem ao redor da estrada parecia diferente, como se eu estivesse dirigindo em um lugar desconhecido. A névoa era tão densa que eu mal conseguia ver a estrada à minha frente. De repente, ouvi um barulho vindo debaixo do meu caminhão. Parecia que havia algo lá embaixo tentando entrar. Fiquei assustado e decidi parar para verificar. Quando desci do caminhão, notei que algo havia danificado o assoalho e deixado uma marca estranha, mas não havia nada lá embaixo. Voltei para o caminhão e comecei a dirigir novamente. A essa altura, a sensação de ser observado havia se intensificado. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura estranha no meio da estrada. Parecia um homem, mas estava tão longe que eu não conseguia ver seu rosto. Tentei acelerar para passar por ele, mas o caminhão parecia não querer responder. Comecei a sentir um frio na espinha. Algo não estava certo. A figura parecia estar se aproximando cada vez mais rápido. De repente, o caminhão parou completamente. Tentei ligar várias vezes, mas nada aconteceu. Foi então que percebi que estava preso em um nevoeiro denso e que algo havia bloqueado a estrada à minha frente. Foi quando a criatura se aproximou de mim. Era um homem alto e magro, com o rosto coberto por uma máscara de couro. Ele me encarou por um momento, como se estivesse avaliando algo. Então ele se afastou e desapareceu na névoa. Fiquei parado ali, sem saber o que fazer. Tentei usar o rádio para pedir ajuda, mas não havia sinal. Tentei sair do caminhão, mas a porta não abria. Foi quando percebi que estava trancada por fora. Fiquei preso ali, por horas, até que finalmente consegui abrir a porta com uma ferramenta que tinha no caminhão. Quando saí, percebi que algo havia mudado. A estrada estava diferente, como se eu tivesse entrado em um lugar completamente novo. Comecei a andar pela estrada, procurando por ajuda. Foi então que percebi que havia algo ainda mais estranho acontecendo. As árvores ao meu redor pareciam estar vivas, se movendo como se estivessem respirando. O céu estava vermelho, como se fosse o amanhecer, mas não havia sol no horizonte. Foi então que eu ouvi um som estranho vindo de uma das árvores. Parecia um gemido, algo que não podia ser humano. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Então percebi que algo estava se aproximando de mim. Era um homem estranho, com pele escura e olhos brilhantes. Ele se aproximou de mim como se quisesse me atacar. Foi quando acordei. Estava suando frio, ainda sentindo medo daquela noite assustadora. Não sei se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas um sonho, mas a lembrança daquela noite me assombra até hoje. Desde aquela noite, tenho evitado estradas remotas e escuras. Aprendi que há coisas neste mundo que não podemos explicar e que é melhor não mexer com o desconhecido. A estrada pode ser um lugar solitário e assustador, e às vezes
É melhor ficar em casa. Eu só peguei esse caminho porque disseram que economizavam uns bons 20 minutos, e com o preço que o diesel tá, 20 minutos faz diferença. Era uma entrega simples, lona de caminhão, daquelas reforçadas para cobrir trator e pasto, 3 rolos grandes, mais de 100 quilos cada, tudo lacrado e com nota. A descarga ia ser numa fazenda chamada Santa Rita, na zona rural de Paulo Afonso, mas do lado baiano. Um colega de pátio, desses que você confia ou se cuida, mas não confia à marmita, me falou da tal rota pela vicinal. Disse: vai por ali que corta caminho e evita aquele trecho de buraco perto da ponte do Rio do Sal. E eu fui. Já eram mais de 4 da tarde quando entrei no trecho de terra. Tava limpo, só um pouco de costela no chão, nada que assustasse. No começo, parecia bom mesmo. Sinal de celular fraco, mas ainda piscando. Nada demais. Só que conforme fui andando, o mato começou a se deitar para dentro da estrada. Aquela terra vermelha virou barro batido e depois foi virando areia solta. GPS travou e aí veio uma bifurcação. Nenhuma placa. Nenhum sinal, só 2 entradas iguais. Fiquei ali parado uns 2 minutos, olhando. Escolhi a da direita. Nem sei explicar por quê. A estrada afinou mais e não passou mais nenhum carro, nenhuma moto, nada. Só uns pés de jurema e cerca velha. Depois de um tempo, já com o sol querendo baixar, vi que o mato do lado esquerdo parecia mais alto. Sabe quando parece que ninguém passa há semanas? Os espinhos já estavam batendo na lateral da carroceria. Foi aí que dei de cara com uma porteira de arame, bem armada, com estaca nova e com um cadeado reluzente, coisa colocada recente. Não dava para ver casa, nem roça, nada. Parei. Pensei em buzinar, mas para quê? O lugar parecia vazio. Quis dar ré para manobrar e o caminhão morreu. Morreu. Apagou geral, sem aviso. Luz nenhuma no painel. Tentei girar a chave, nada. Tentei de novo segurando o ar. Nada. Saí, abri o capô, chequei cabo, bateria, tudo no lugar, mas parecia murto. Não era comum, mas também não era impossível. Caminhão não tem hora para dar susto. Só que esse susto veio com um gosto estranho. O vento tinha parado total. Nem folha mexia. O céu ainda estava claro, mas parecia que tinha um peso em cima do ar. E era um silêncio. Um silêncio que só é completo quando falta tudo. Nenhum grilo, nenhum cachorro distante, nada. Voltei para a cabine, liguei o pisca-alerta, mesmo sabendo que não ia adiantar, tranquei a porta, ajeitei o banco, respirei fundo. Tinha água, tinha biscoito. Resolvi esperar clarear o dia seguinte e ir buscar sinal andando. Achei melhor não sair. Nem sabia dizer por onde tinha vindo e o chão estava mole demais para pisar sem lanterna boa. Anoiteceu de vez, por volta das 7. Escuro, grosso. Fiquei ali quieto, ouvindo nada. E aí, perto da meia-noite, começou. Primeiro foi só um barulho baixo, tipo arranhando o mato. Pensei que fosse tatu ou cachorro do mato, mas o som foi rodeando devagar, de um lado para o outro, como se alguém, não bicho, tivesse caminhando em círculo. Passos curtos, sem pressa. Fechei o vidro, travei a porta de novo, peguei a lanterna, não liguei, fiquei só ouvindo. E o barulho voltava, sumia, depois vinha de novo, do outro lado. Não era pisada firme e era tipo arrasto, como se alguém descalço tivesse deslizando os pés na areia. Dormi quebrado, ou tentei. O som só parou perto das 4 da manhã. Um silêncio que voltou como se alguém tivesse ido embora. Quando clareou, desci com a lanterna na mão, desligada. O motor ainda mudo. Fui dar a volta no caminhão só para conferir, e ali no chão, perto da roda traseira, vi marcas, pés descalços, pelo menos uns 3 pares. E no meio, uma linha afundada, tipo arrasto, como se alguém tivesse vindo se arrastando. Não era marca de pneu, era gente mesmo. Marca funda, com os dedos bem visíveis no barro seco. Na lateral do caminhão, do lado do passageiro, tinha um risco, um X, marcado com alguma coisa afiada, reto, limpo, sem tinta descascada, risco fundo.
Não parecia rabisco de galho nem de pedra arrastada. Não falei nada. Não pensei nada. Só peguei minha mochila e comecei a andar de volta. 10 quilômetros para trás, até achar alguma casa, qualquer coisa. Depois de andar 10 quilômetros de volta naquela estrada sem nome, com o sol já pesando, vi uma casa simples, de taipa. Tinha um pé de limão na frente e um varal com roupa seca. Bati Paula. Saiu um senhor, calça surrada, sem camisa, me olhou de cima a baixo, já entendendo tudo sem eu explicar. Quando falei que meu caminhão tinha apagado depois da porteira, ele franziu a testa e perguntou: "Você foi parar na rota da grota?" Respondi que não sabia. Ele só assentiu com a cabeça, como quem já ouviu isso antes, e disse: "Ali já sumiram 2. Caminhão que não volta, gente que não é achada. Aquilo não é rota de fazenda, é terra de ninguém." Falou assim mesmo, sem susto, sem fazer cena, como se fosse só uma parte do mapa a ser evitada. Peguei emprestado o celular dele e liguei para o seguro da transportadora. Pedi guincho. Demorou. Chegaram só depois das 3 da tarde. Fiz questão de voltar com eles no mesmo carro até o caminhão. Quando chegamos, o lugar estava igual. Mesmo silêncio, mesmo mato fechado. Só que o caminhão estava intacto. Nenhuma marca, nenhum X na lataria, nem pegada, nem sinal do que eu tinha visto de manhã. Pensei que fosse surto, que eu tivesse inventado tudo. Até o guincheiro comentou que o barro parecia liso demais para ter pegada. Mas quando entrei na cabine e tentei dar a partida, o caminhão ligou de primeira, redondo, como se nunca tivesse dado problema. Pegamos estrada. Já era quase noite quando parei no posto de um pátio para dormir. E fui ali que resolvi revisar a câmera do para-brisa só por desencargo. Era uma daquelas câmeras comuns que gravam em loop, pendrive ainda preso. Dei play. As imagens estavam normais até a hora que o motor apagou. Mostrava a estrada, o mato, o sol baixo, tudo como eu lembrava. Mas depois das 19 horas, em ponto, a tela fica preta. Não travada, preta, como se alguém tivesse coberto a lente. Só que o áudio seguiu gravando. Foram 4 horas de som contínuo, sem corte. E nessas 4 horas, o que dava para ouvir pior do que qualquer imagem. Batidas leves na lataria, bem suaves, bem espaçadas, como se alguém passasse os dedos pela carroceria de tempo em tempo. Em algumas partes dava para ouvir algo tipo um rangido metálico, fraco, quase abafado. Não parecia coisa de fora. Soava mais interno, como se o som viesse de dentro da lataria. A câmera seguiu gravando o som até as 3h57 da manhã. Depois disso, o áudio volta ao normal. O vídeo reaparece, mostrando o amanhecer. Nada mais. Nunca mostrei esse vídeo para ninguém da transportadora. Apaguei. Nem sei por medo ou vergonha. Hoje, se alguém me pede sugestão de rota ali pela região de Arapiraca até Paulo Afonso, eu só respondo uma coisa: vai pelo asfalto, mesmo que gaste mais tempo. Não quero saber de atalho, não quero saber de porteira sem dono, nem de estrada onde o caminhão apaga sozinho e acorda limpo. Não conto isso para assustar, nem para fazer graça. Só conto porque foi real. E porque até hoje eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta naquela noite ou se eu tivesse saído com a lanterna acesa. Às vezes o melhor que pode acontecer é não descobrir nada. Tem lugar nesse país que parece só esperar alguém errar a entrada. Aquela noite me ensinou que às vezes o perigo não corre, ele espera em silêncio, no escuro, e nem sempre deixa rastro. Pessoal, terminamos o vídeo de hoje por aqui. Se você quiser que sua história também seja contada aqui no canal, mande sua história para o e-mail relatosdanoite92@gmail.com. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueça do like, deixar seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos.